Primeira coisa quando chega aqui na frente é olhar para o relógio. Amém? Pode sentar. Aleluia, Jesus. Estamos alegres por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui. Pelo fôlego de vida, por mais uma semana, pelo trabalho, pela família, pela igreja, por esta nação, por tudo. Por você que está aqui, por você que veio ontem, agradecendo a Deus por tudo, pelas tribulações, porque é elas que nos fazem a ter mais alicerce na nossa vida. Eu agradeço a Deus por tudo e quero ter paz sempre na tribulação, como o Senhor tem me dado até agora, paz na tribulação. E como eu fico aqui meditando no que vai passando durante o culto e fico ligando as coisas, e nessa manhã eu pude ligar que o Fabiano começou a cantar sobre o choro pode durar uma noite. Sim, o terceiro hino, se não estou equivocado, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Aí a Paulina veio aqui e leu sobre o choro também. Ela veio aqui e leu sobre o choro, falou disso, falou daquilo. E eu estava assim a pensar, meu Deus, mas por que o Senhor quer que eu ministre entrando na palavra de ontem? Eu fiquei questionando com o Espírito Santo. Por que o Senhor quer que eu ministre entrando na palavra de ontem e trazendo hoje para a igreja outras coisas diferentes, mas entrando pelaquela palavra? Quando todo mundo começou a falar de choro, de angústia e coisa, então o Senhor me falou e me deu sossego, que era para falar sobre isso mesmo. Amém? Sobre como nós ministramos ontem para as irmãs aqui, que não é uma ministração somente minha nesse trabalho, que as irmãs vêm aqui, formamos um círculo, e todas elas têm que falar alguma coisa daquele assunto que nós colocamos para cada uma, que não sou eu a líder é a irmã Esperança, que não está aqui, porque está na Holanda, com família que tem um casamento. E então eu fiquei sossegada, porque eu sei que dias são maus, dias são difíceis, e eu sei que não há um sequer que não esteja em guerra, em batalha, em luta espiritual, e em todas as áreas, em todas as formas da vida. Mas não podemos esquecer que nós somos de Deus, que nós estamos aqui servindo a Deus. Amém? Amém? E não limitarmos o poder dele, jamais. Amém. Jamais limitar o poder dele. Não deixar que as montanhas dos problemas sejam maiores que o Senhor Deus, que é soberano, que é sobre todas as coisas, que é o Criador. E para isso nós vamos ler então, pedir que o André ficasse ali. A Mari que trabalha no projetor, a Mari está com o pé quebrado. Nós estamos agradecidos pela vida do Andres, que tem sempre ali, não é o ofício dele, mas ele está sempre ali pronto para ajudar. E queremos colocar mais gente para estar no projetor, para que quando um falte, o outro que esteja ali. Tendo duas pessoas fiéis, duas pessoas com responsabilidade, quando uma não está, comunica com a outra está. Então, estamos vendo outra pessoa para colocar junto, como antes também era. Então, eu quero que as irmãs não pensem nada, mas eu vou entrar um pouquinho naquele assunto de ontem. Tá bom, irmã Ciane? Eu vou entrar um pouco naquele assunto de ontem, que foi uma bênção. Amém? Porque fala de choro. De choro. E eu queria falar nessa manhã, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Quando coloca ali no projetor, eu nem abro a minha Bíblia aqui, né? 1 Samuel,
E quero trazer um tema, que eu não sou muito de trazer tema para pregar, um tema assim para a igreja. Deus trabalha em meio às circunstâncias da nossa vida para mostrar a sua glória e o seu poder. Amém. Escutaram? Amém. Quem pode repetir? Deus trabalha em meio às nossas vidas, todas as circunstâncias ruins na nossa vida para mostrar a sua glória. Deus trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida para mostrar o que? A sua glória e o seu poder. Deus trabalha. Amém? Glória a Deus. Então estamos ali. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel. Explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Todos conhecem essa história dessa mulher. Vou só passar bem rapidinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher era aquela mulher amargurada de espírito, que foi falado nessa manhã, de tristeza, de amargura. E eu posso sentir pelo espírito muita gente amargurada, muita gente assim, triste, com situações que sobreveio, está sobrevindo na vida. Tristeza, angústia, amargura, desconformidade. Entendeu? Então, o Senhor me fez falar de novo um pouquinho sobre essa situação. Quem era essa mulher? Era a mulher de um homem chamado Eucana, e que ele tinha outra mulher chamada Penina, que vocês sabem, ela se chamava Ana, e a outra era uma mulher que tinha o útero aberto, né, para ter filhos. E no Antigo Testamento, as mulheres que não tinham filhos estéreis eram como uma vergonha para elas, um vitupério, uma vergonha. Era uma mulher inútil, porque a mulher que possuía muitos filhos, que dava muitos filhos, ainda homem, que eram homens que eram para a guerra, eram usados para a guerra. Nessa época a mulher era mais para a procriação, para procriar. Então, meu Deus, a mulher, ela era desvalorizada. Agora, a mulher que tivesse muitos filhos, essa era bem honrada. Até na oferta, perante o sacerdote, ela tinha que levar muitas ofertas, porque ela era uma mulher honrada, ela tinha que ser muito agradecida, ela dava muitos filhos. Os filhos homens eram preparados para a guerra, para a batalha. E agora essa mulher era a Ana, né? E ela não tinha filhos. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre dela. O Senhor fechou a madre dela. E ela não podia ter filho. E aí o que aconteceu? Um problema sério. Ontem eu falei, primeiro, e todas falaram, todas comentaram. Primeira coisa, ela tinha, mas era normal, uma concubina lá, uma outra dentro de casa. Tá, até ali tudo bem, era normal. Depois o problema maior é que ela era uma mulher que se sentia inútil. Pô, eu só tenho a minha vida e eu não dou um filho para o meu marido ou para a nação, para a sociedade. E a Bíblia fala que essa mulher era uma mulher angustiada, uma mulher que tinha desespero, uma mulher atribulada, porque ela falou para o sacerdote. Quando o sacerdote teve ela como embriagada, ela disse: não, Senhor, eu não sou uma mulher embriagada dada ao vinho, eu sou uma mulher atribulada do espírito, eu sou uma mulher estéril, o Senhor cerrou a minha madre, eu não tenho bebido nada de bebida alcoólica forte. E então ela era uma mulher que levava uma vida assim. Como a outra, a Penina, já tinha muitos filhos, quer dizer que já fazia alguns anos, porque é um filho por ano, né? Então não era um ano, era mais de que um ano, porque a outra já tinha muitos filhos, que quando ele subia uma vez por ano, o sacerdote, para colocar a oferta lá, onde eles tinham que ir em Siló, ele fazia oferta pelos filhos, pela Penina e pela Ana, que era estéril, que o Senhor tinha cerrado a madre. Ele fazia o quê? Um dobro. Ele dava o dobro das ofertas que devia dar
porque ele amava muito essa mulher. Tanto é que um dia, tá? Não saia do foco, senão vocês não vão entender. Tanto é que um dia ele chegou e disse para ela, eles subiram a Siló para lá estarem, né, perante o sacerdote, levando lá as ofertas anuais, lá perante o sacerdote. E o que aconteceu? Ela não comia, ela perdia apetite, ela perdia alegria, e ela se retirou sem comer e foi até o templo. E ali estavam os sacerdotes, os filhos de Eli, e Eli, que era o sacerdote velho. O que aconteceu? Ela foi lá, colocou-se lá perante o Senhor, de joelho, e ali ela derramou toda aquela angústia, ali ela derramou toda aquela ansiedade dela. Ontem nós comentamos sobre isso. Ali ela expôs tudo que ela tinha, ela expôs. Quer dizer, ela não comia. Mas, eu quero dizer, voltando atrás, o sacerdote, que amava tanto, disse para ela: por que tu choras, Ana? E por que tu não comes? Não sou eu o teu esposo, teu esposo Eucana, mais do que 10 filhos? Não sou eu para ti mais do que 10 filhos? Ela não falou nada. Ontem eu falei a mesma coisa. Ela não falou nada, ela ficou em silêncio, porque era verdade isso. Era um homem bom, Eucana. Então, ela tinha ele como um homem bom, mas isso não era o suficiente, porque do outro lado, Penina, a mulher que tinha amado e aberto, o irritava, o futricava, como a gente diz, cutucava, zombava, a Bíblia diz, ria dela, entendeu? Então muitas vezes a gente lê um texto e leva esse texto assim, entra aqui, não desce para o coração, não medita nada, e aí você não entende. Mas quando você lê um texto desse, você tem que se colocar dentro desse texto, você tem que viver esse texto como se fosse você. Quem sabe não está na mesma situação que Ana estava vivendo, mas está numa situação em que a vida chegou a esse ponto. Quantos aqui já perderam apetite? Quantos aqui já foram na presença do Senhor e clamaram com muita lágrima? Ontem eu dei exemplo meu uma vez. Mas o que eu quero dizer? Que nessas circunstâncias que a gente vive, que o Senhor permite nós chegar, é nessas circunstâncias que Ele vai mostrar a sua glória e o seu poder. Muitas coisas ontem, aleluia, foram faladas pelas irmãs que estávamos aqui sobre essas coisas, e todas traziam uma opinião que era boa, que era agradável para nós, era boa e era agradável para nós. Quem sabe fica aqueles pontos de interrogação, tá, mas por quê? Como ontem ficou? Por quê que Deus permitiu chegar a esse ponto? Por que Deus não abriu a madre dela antes? Por que isso, por que aquilo? Porque o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe os limites da nossa vida. Ele conhece os limites. Ele não tem o controle de tudo. Principalmente se eu aceitei Jesus. Principalmente se eu tenho fé em Cristo Jesus. Se eu aceitei o sacrifício da cruz. Então o Senhor é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor, Ele tem o controle. E muitas vezes nós ficamos, mas para quê? E mais por quê? E mais não sei o quê? Indagando o Senhor. Quando é para nós saber o que vai trazer de benefício com aquela causa, aquela circunstância que o Senhor está permitindo. Aleluia. Porque na hora exata que você não puder mais com aquilo, se tu é um servo, uma serva de Deus, e confia nele, tu vai fazer igual Ana, ou já fez igual Ana, e vai receber vitória. Seja um jovem, seja um adolescente que entenda a palavra de Deus, que tem temor, seja uma irmã, seja um irmão, seja uma pastora, seja um pastor, seja um jovem, seja quem for, você vai ter a resposta e a solução. Seja, vocês pensam, às vezes nós entramos dentro de nós e pensamos assim, eu sou casado, eu tenho problema.
Mas muitas vezes você nunca pensou, e eu creio que aqui tem gente que nunca pensou, que os jovens têm os seus conflitos também, que os jovens têm os seus problemas psicológicos, que os jovens têm as suas datas, os seus tempos difíceis, que os jovens têm essas necessidades. E muitas vezes nós ficamos frisados em quê? Frisados em nós, na igreja, no nós. Você já parou para conversar com um jovem, para escutar um jovem, para dar conselho para um jovem, para orar pelo jovem, para ver a necessidade de um jovem que tem uma vida inteira pela frente, aleluia, que tem uma vida inteira de vigor, de saúde, aleluia, para fazer as coisas para Deus? Então, quando a gente fala aqui muitas vezes, não, essa palavra é só para a irmã Ana, é para a Ciane, é para não sei quem. Não, essa palavra também é para os jovens. Amém. Eles também têm os limites deles, eles também têm o tempo deles, eles também têm as necessidades deles, eles também têm as angústias deles. E o que eu vou fazer? Aleluia, dentro dessa circunstância, eu vou aprender a lidar com esses problemas, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo tem trabalhado muito na minha vida, para que eu aprenda a lidar com os problemas, com a ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós vencereis também. Então o que nós temos que fazer? Clamar pela ajuda do Espírito Santo, clamar pela ajuda do Espírito Santo, porque o Senhor está a trabalhar dentro das circunstâncias dos nossos problemas, das nossas causas, para mostrar a sua glória. A Bíblia diz, vós que sois maus, vós que sois maus, sabeis escolher, sabeis dar boas dádivas, belos cadotes, belos presentes, belos souvenirs para os vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. Se vocês, a Bíblia diz que são maus, nós somos maus, sabemos escolher coisas boas, queremos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. A palavra de Deus diz. Então, não sei qual é a circunstância da vida de cada uma, lá no profundo, no oculto. Como diz a Paulina, como disse, às vezes nós trazemos e expomos o nosso problema e somos ajudados. Aleluia, e é bom quando nós sabemos para quem nós vamos expor os nossos problemas também. Não é só expor os problemas, porque tem gente que não ajuda e só vai atrapalhar. Saber para quem expor o problema e onde expor o problema, de alguém que possa ajudar, que possa aliviar o teu fardo, te dar um conselho, e dali não sair falando, não sair comentando, porque depois isso não adianta mais. A palavra soltada da boca já foi. Então temos que fazer isso. Então eu não sei qual circunstância, mas eu comecei a pensar. Essa mulher, então, ela era uma mulher assim. E quando ela voltou, quando ela foi lá orar, que ela se jogou no chão perante o Senhor, o sacerdote Eli disse para ela, então tá, tu não estás embriagada, então seja conforme a tua petição, vá em paz. E seguindo adiante, ela levantou e já não era mais triste. Ela levantou e já não era mais triste. E o que ela fez? Comeu, o semblante mudou. E eles voltaram para casa. E a Bíblia fala que Eucana conheceu ela. Quando fala assim, que praticou sexo, que sem sexo não nasce filho, viu? E aí o que aconteceu? Nasceu um filhinho, Samuel. Só que Ana tinha feito o quê? Um voto a Deus. E na hora de cumprir o voto, ela não esqueceu. Amém. Tá, eu estava atribulada, eu fiz um voto, agora eu ganhei a minha bênção, agora adeus Deus, adeus Jesus, adeus igreja, adeus. Não. E olha que o voto dela não era de dar 10 mil, o voto dela não era de levar um cabrito, que na época era assim, né? O voto dela não era de fazer algo, vou pintar a igreja toda, vou dar as cadeiras da igreja. O voto dela era muito mais do que isso.
Alguém sabe qual era o voto dela? Tá tudo que ela tinha. Hã? Fala, irmã Maria. Entregar o filho. Era tudo que ela tinha recebido. Era tudo dela. Era a alegria dela, mas tinha sido a tristeza dela também. Vocês viram como Deus trabalha para mostrar o seu poder? Era a tristeza dela, era a angústia dela, era o pesar dela, era o problema dela. Agora passou a ser a alegria dela. Mas porque ela era uma mulher que temia a Deus, senão ela não ia. O seu marido, ela não ia.